Meu nome é Maicon, tenho 25 anos, sou redator e sucesso para mim são as pessoas que a gente conhece e as memórias que a gente faz na vida. Tu já teve outro conceito de sucesso, assim? Eu nunca tive questão de associar com um status financeiro com profissão. Para mim sempre foram passos assim. Tá, agora eu quero conseguir começar a estudar, fazer faculdade. Depois eu quero começar a trabalhar na área. Depois eu quero chegar a tal cargo e assim por diante. Para mim sempre foi por etapas. Eu nunca fui direto pro objetivo final. Para algumas pessoas, sucesso é a questão financeira. Se eu tenho dinheiro, portanto eu tenho sucesso. Tem a questão, né, hoje em dia muito forte da popularidade das redes sociais. Então, se eu tenho essa popularidade, eu tenho bastante status nessas redes sociais, então eu sou uma pessoa de sucesso. E também tem essa questão de ver o sucesso enquanto uma realização pessoal, né, atingir os meus objetivos tanto pessoais quanto profissionais. Meu nome é Matheus de Oliveira, tenho 28 anos, sou estudante de jornalismo na FSG, sou conteudista na Lojas Colombo. Eu acho que sucesso é uma ilusão da personalidade. Eu acho que a pessoa, quando ela perceber que ela sem ou com o sucesso ela continua sendo a mesma pessoa, talvez ela perceba que o sucesso não é nada, é simplesmente um alimento do ego. Assim. Não vejo ela relacionada à felicidade. As pessoas dão muito valor em ter as coisas, no material, nesse bem material, e elas colocam o objetivo dela de felicidade nisso, né? Então eu vou ser feliz se eu tiver um carro, eu vou ser feliz se eu tiver um apartamento, eu vou ser feliz se eu tiver um relacionamento, eu vou ser feliz se eu viajar. E algo que tem prazo de validade, que vai morrer, algo que vai acabar. Eu não tenho esse questão de estar preso às coisas. Eu gosto de me sentir livre, assim, e eu acho que sempre é tempo de fazer qualquer coisa que tu queira fazer. Meu nome é Juliana Soprano, eu tenho 26 anos, sou estudante de Direito. Sucesso pra mim é ser reconhecida pelo que tu faz. A gente vive em sociedade, então o que os outros pensam, de certa forma, importa. Se aquilo que tu faz te faz feliz, é importante que tu consiga mostrar isso para outras pessoas e que elas entendam isso e a partir disso elas reconheçam as coisas que tu fazes, se tu faz bem, etc. Felicidade e sucesso são duas coisas diferentes. A felicidade eu acho que tá mais em ti e o sucesso tá mais relacionado aos outros. Tá bem contigo mesmo significa tu tá em uma ação bastante intensa, fazendo aquilo que aquilo que a gente se sente vivo. Profissionalmente, familiarmente, socialmente, academicamente, em geral. Mas essas são aplicações, são dimensões pessoais. A raiz disso está no encontro de um ponto interior, de uma identidade que eu possa responder quem eu sou. Pode fazer um cafezinho pra ele. Aqui nós
nascemos pobres, mas o que nós temos, nós oferecemos. Não precisa. Tu não foi ver o negócio caminhoneiro? A gente passou por A gente passou por ali. Mas tá louco, rapaz. Eu me criei lá no meio do mato. Um mato assim que se tu tinha comida, tu comia. Se não tinha, tu não comia. Foi muito triste a minha criação. E daí, quando tu tinha a idade do Maicon, como é que era? Nem me lembro. De tanto trabalho que eu passei, nem me lembro. Mas a gente sofreu muito. Eu tive uma vida muito sofrida. Que eu queria dar o que eu pudesse para eles não sofrer que nem eu. E me orgulho deles hoje. Eu fui na formatura do Marco, para mim foi um orgulho. Foi o primeiro filho que você teve de formatura? Que se formou? Sim, sim. Olha só. Você nem imaginava isso na idade dele. Assim. É que ele foi sempre inteligente. Reinento também ele é bastante. Tem dia que dá vontade de gente. Mas isso é tudo que a mãe tem. É o nenê da casa. Ele e o cachorro. E você pressionou alguma vez ele para ser alguém na vida? Não, assim? nunca fiz isso para meus filhos, para nenhum. Eu só acho que não tem culto hoje. Tem culto normalmente? Tem. Acho que o único sonho que eu teria pra concretizar seria dirigir um longa mesmo. É o único sonho. Longa-metragem, um filme? Isso. E quão longe tu acha que tu tá disso? Eu penso a distância que eu tenho disso em alguns anos. Tanto em questão financeira, quanto em questão de experiência, tanto em questão de amadurecimento de ideia. Eu sei que eu quero fazer, mas eu sei também que eu não vou poder fazer agora. E que eu não poderia fazer agora. Por eu saber qual é o meu sonho, o meu objetivo, eu sei que eu tô só cumprindo etapas até chegar lá. Então, por exemplo, estou trabalhando para ter o dinheiro naquele mês, para poder, sei lá, juntar dinheiro para fazer alguma coisa. Então eu sei que meu trabalho não é meu foco, não é minha prioridade. E eu acabo levando essa ansiedade, esse nervosismo, essa questão de raiva para a vida, assim. Tu se considera uma pessoa feliz? Sim. Por mais que tenha esses momentos mais tristes ou de ansiedade, eu acho que no final, pelo menos no meu caso, a felicidade acaba sobrepondo a esse momento de depressão e tristeza ou ansiedade. Já se sentiu fracassado? Isso... Sim. Sim. De maneira sincera mesmo? De maneira sincera, poucas vezes, assim, desde que, acho que talvez naquele período de ensino médio até penúltimo ano da faculdade, teve muito essa questão de se sentir fracassado, tanto por questão de não ter, por exemplo, não saber o que vai fazer. Todo mundo sabia que ia pra faculdade de tal coisa, e não sabia o que ia fazer, e questão de relacionamento também, mas... E depois, eventualmente, teve algumas situações de se sentir fracassado, mas já não era tão sincero, era uma questão de se criar um auto-martírio, assim. Era um drama, assim. Uhum. Tu acha que nossa geração é muito dramática? Sim. Tu é feliz hoje? Sim, Porque é a dúvida. porque eu ainda não... Porque eu não alcancei as coisas que eu quero, mas talvez quando eu alcance, tipo, eu também não pense que sou feliz. Tu ainda não sabe o que tu quer. Eu sei o que eu quero. O que tu quer? Eu quero ser... Não, foda-se. Eu não sei o que eu quero. O que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer é atuar. Ser atriz, fazer alguma coisa relacionada a isso. E não é o que eu tô fazendo. Minha faculdade de Direito não é necessariamente aquilo que eu quero pra minha vida. Então, quando eu concluir ela, provavelmente eu não vou achar que atingi o sucesso, entende? Eu já fiz jornalismo, história, e daí agora eu tô fazendo Direito. E tu nunca viu problema em transitar, não veria problema de fazer isso de novo? Por mim eu não veria nenhum problema. Só a questão assim que às vezes tu tem outras pessoas relacionadas a ti que podem ser que não te apoiem, então tem família, etc. Quando eu era mais nova, eles eram bem tranquilos em relação a eu estar escolhendo o que eu queria, a eu
eventualmente trocar de curso. Só agora eu acho que eles estão um pouco mais preocupados com isso, porque é aquela coisa, tipo, na tua idade eu já tinha um emprego, eu já tava casando, eu já tinha filhos, então agora é um pouco mais complicado, eu sinto um pouco essa pressão. Isso me deixa mais ansiosa, mas eu acho que muito mais por mim, porque eu não gosto de me sentir dependente, eu não gosto de me sentir pressionada, obviamente. Então, às vezes não é nem pra provar algo pra eles, mas acho que pra provar pra mim mesma. Já tive crises psicológicas horríveis, inclusive crise de pânico, tudo, e muito provavelmente relacionada a essa questão da ansiedade, de não saber o que tá fazendo da vida. A gente percebe muito que, às vezes, os pais colocam uma expectativa nos filhos que se torna como se fosse uma obrigação deles, né? Por exemplo, um pai médico quer que o filho seja médico, mas muitas vezes não se dá conta e nem questiona se essa pessoa quer seguir a mesma profissão, ou médico, ou sei lá, qualquer outra profissão. Então os pais acabam colocando uma expectativa de uma forma que o adolescente ou o jovem se sente na obrigação de seguir isso, sendo que muitas vezes não condiz com aquilo, com seus desejos para sua vida, né? E isso traz frustração, traz ansiedade, né? E infelicidade também. O meu mestre de filosofia dizia que a felicidade não era um fim, e sim era um meio. Ele dizia que a gente vivia ou não vivia feliz. Não era uma questão de buscar a felicidade ou de encontrar a felicidade. E ele acrescentava ainda que, do contrário, mesmo que a pessoa encontre, até ela encontrar, ela foi infeliz. Pode ser que não encontre ainda. Do contrário, quando a gente vê a felicidade como um meio, ela se torna um estilo de vida. Ao invés de me comparar com os outros, eu deveria me comparar comigo mesmo. Essa é uma comparação justa e bastante prática. Se eu me comparo hoje, como eu era há 6 meses atrás, constato, tive algumas melhoras. Eu hoje sou um pouco mais concentrado, me tornei um pouco mais humilde do que era, um pouco mais de disciplina, me relaciono melhor com as pessoas, aprendi algumas coisas a mais, então eu cresci. E essa percepção de crescimento que eu tenho sobre mim mesmo, ela me dá felicidade. E na prática eu vou querer mais, vou querer continuar crescendo. E aí a felicidade se torna um meio. E na verdade a gente até deixa de se perguntar o ponto de chegada. A gente não pensa em aonde vai chegar, se esquece disso, porque a caminhada é tão boa que a gente deixa de se preocupar em que ponto vai chegar. Quando eu já estava estudando cinema que eu percebi que era o que eu gostava realmente. Então uma coisa que sempre estava tipo aquela questão de o amor tá mais perto do que a gente imagina, né? Eu tinha esse interesse muito forte desde muito cedo, só não tinha diagnosticado isso como uma potencial carreira ou futuro ou sonho, enfim. Esse fato de tu dizer que teus pais nunca te pressionaram, tu acha que talvez isso tenha ajudado a tu sonhar mais alto, talvez, ou ter mais liberdade mesmo pra sonhar? Eu acho que sim, até porque é que o único comparativo que eu tenho são as pessoas que eu conheço que tinham pais que cobravam e que, se for parar pra pensar, assim, analisar uma a uma, todas elas têm sonhos mais normais, assim, passar na faculdade ou estudar medicina, esse tipo de coisa, que geralmente vem com um tipo de cobrança dos pais, um tipo de cobrança mais relacionada a sucesso e a carreira. Eu nunca tive sonho nenhum. Eu até tinha um problema, assim, porque eu não queria ser adulto, assim, eu tinha um grande medo de ser adulto. Então não tinha nenhuma perspectiva de futuro, assim, não queria ser nada. Mas os teus pais te pressionaram de algum modo? Assim, como é que eles foram com relação a ti e teu futuro? Assim, eles sempre ambicionaram alguma coisa pra ti? Ou não. Só pediram pra me estudar e era isso, terminar o segundo ensino médio. As pessoas escolhem jornalismo porque gostam de escrever, né? E às vezes isso é um grande erro, porque o pessoal se confunde um hobby com ser bom de fato em alguma coisa. Não necessariamente foi por isso. Foi por isso só que eu percebi que eu era muito ruim, assim. Então, acho que foi mais por tentar se enquadrar na sociedade, assim, ter alguma função pra sociedade. Foi mais por isso, assim. Tu acha que isso é importante? Acho que sim, acho que todo ser humano precisa se sentir incluso na sociedade. Se ele não achar uma função pra ele, ele acaba se desmotivando. Eu acho que eu tô contribuindo naquilo que apareceu, mas não naquilo que de fato eu sou bom, assim. E eu acho que não sei ainda no que eu sou bom de fato. Tu é uma pessoa feliz hoje?
profundo de falar isso, assim. Eu não sei se eu sou feliz. Eu sou satisfeito. Eu não sei se eu sou feliz. Tá satisfeito então com tua vida assim? Sim. É. Sim. Tu acha que ela poderia ser melhor? Eu acho que sim, mas eu não penso muito sobre isso porque não importa, sabe? Eu acho que o importante é o agora, assim. Assim, eu não consigo pensar muito sobre o meu futuro e eu não me arrependo de nada que eu fiz também, porque tudo que eu fiz é o que eu sou agora, assim. Então, é isso, assim. Acho que eu tô satisfeito hoje com a minha vida. Eu ter nascido aqui nessa família e ter estudado em escola pública me levou até onde eu tô agora, claro, mas se eu tivesse nascido em outro lugar, talvez pudesse ter sido diferente, mas isso é relativo. Poderia também ter nascido numa família talvez com mais dinheiro, ou que morasse em outro bairro e eu tivesse uma experiência parecida. Na verdade, eu tenho plena certeza de que a felicidade é o caminho e a gente não aproveita e, sabe, tipo, todos os dias pode ser que tenha alguma coisa boa pra tu viver, enfim. E quanto mais a gente pensa no futuro, mais a gente deixa de viver o presente. Isso pode parecer um clichê, mas é a pura verdade. O que te motiva no dia a dia, assim, a ser o que tu é, fazer o que tu faz? Boa pergunta. Eu não tinha parado pra pensar. O que me motiva? Eu acho que eu tento ser a melhor pessoa que eu posso ser, assim.